Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre plano cartesiano e distância entre dois pontos. O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é formado por dois eixos, um eixo na horizontal, representado pela letra X e chamado de abscissa, e um eixo na vertical, representado pela letra Y e chamado de ordenada. O ponto de intersecção entre esses dois eixos é chamado de origem de coordenadas cartesianas e é atribuído pelo ponto zero, certo? Nós temos aqui à direita do zero os valores positivos para x, à esquerda do zero os valores negativos para x, acima de zero os valores positivos para y e abaixo de zero os valores negativos para y. Um ponto qualquer pode ser localizado no plano cartesiano por um par de coordenadas, chamado de par de coordenadas cartesianas. Portanto, o ponto P é representado pelo par de coordenadas XY, ou seja, todo ponto localizado no plano cartesiano, ele possui uma abscissa e uma coordenada. Vou mostrar para vocês como localizar um ponto no plano cartesiano. Nós temos aqui, marque no plano cartesiano abaixo os pontos A, B e C e calcule. Então nós temos aqui o ponto A, cuja coordenadas é 1 e menos 3, o ponto B, coordenadas 1 e 3 e o ponto C de coordenadas 5 e menos 3. Como o ponto qualquer possui um par de coordenadas XY, está dizendo par ordenado, então existe uma ordem, primeiro vem o X e depois vem o Y. Então, no ponto A, nós vamos partir do X1 e em busca do Y menos 3. Então, eu tenho aqui X1, agora vou buscar o Y. O Y é na vertical, só que é menos 3, então para baixo, até chegar no menos 3. Portanto, este é o ponto A. As coordenadas de A está aqui, é 1 dx e menos 3 dy. Marcando então o ponto B, eu vou partir da sua abscissa 1 e vou em busca da ordenada 3. Como é ordenada, então na vertical, 3 positivo para cima. Então esse é o ponto B, de coordenadas 1 e 3. Agora vou marcar o ponto C, que possui abscissa 5, então vou partir do 5 e procurar a ordenada menos 3. Como a ordenada está na vertical e 3 é para baixo, então 5 e menos 3. Aqui está o ponto C de coordenadas 5 e menos 3. Viu só como é fácil marcar um ponto no plano cartesiano? Agora o que nós vamos fazer? Vamos unir esses três pontos para ver que polígono foi obtido. Então, unindo os três pontos, eu tenho aqui A com B, B com C e A com C. Então, nós obtemos aí um triângulo. Aí ele pede na letra A para calcular o perímetro aproximado do triângulo ABC e utilize 3,6 como aproximação para a raiz quadrada de 13. Nós podemos observar aqui que esses três pontos, eles formaram três segmentos de reta. O segmento AB, que é paralelo a Y, o segmento AC, que é paralelo a X, e o segmento BC, que não é nem paralelo a X, nem paralelo a Y, ele é oblíquo. Para calcular o perímetro de um polígono, então nós devemos fazer o quê? Somar todas as medidas dos lados deste polígono. Então, para calcular o perímetro deste triângulo, eu tenho que calcular a distância do segmento AB, a distância do segmento BC e a distância do segmento AC e somar tudo isso daí. Então, vamos lá. Calcular a distância entre dois pontos. Primeiro eu vou calcular a distância entre A e B. Vou chamar aqui a distância AB. O que é a distância AB? É a distância entre A e B. Como o segmento AB é paralelo a Y, então a distância entre esses dois pontos
vai ser a diferença entre as suas ordenadas, ou seja, 3 menos 3. Então, eu tenho aqui 3 menos, abre parênteses, menos 3. Então, a distância de A até B é igual a 3, fazendo o joguinho de sinal, mais 3. A distância de A até B é igual a 6. Agora vamos calcular a distância de A até C. A distância de A até C é um segmento que é paralelo à abscissa X. Portanto, a distância desses dois pontos vai ser a diferença entre as suas abscissas, ou seja, 5 menos 1. Portanto, a distância de A até C é igual a 5 menos 1. A distância de A até C é igual a 4. Falta agora calcular a distância de B até C. A distância de BC é oblíqua, então não é nem paralelo a X, nem paralelo a Y. Como que nós calculamos essa distância? Como nós podemos observar aqui, nós formamos um triângulo retângulo de hipotenusa BC. Portanto, aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos que BC ao quadrado é igual a AC ao quadrado mais AB ao quadrado. Ou seja, a distância entre dois pontos que não é nem paralelo a X, nem paralelo a Y, então essa distância ao quadrado vai ser o quê? A soma dos quadrados das diferenças das abscissas desses dois pontos e das coordenadas desses dois pontos. Ou seja, eu vou mostrar aqui que a distância de BC ao quadrado vai ser a soma da diferença das abscissas, ou seja, 5 menos 1 ao quadrado. Então, é 5 menos 1 ao quadrado, mais a diferença de suas ordenadas, que é 3 menos 3 ao quadrado, certo? Que é 3 menos 3 ao quadrado. Portanto, a distância de BC ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, mais menos vezes menos, mais 3 mais 3, 6 ao quadrado. Ou seja, como o triângulo é retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembra? Esse cateto aqui vale 6 e esse cateto aqui vale 4. Então, nós temos que a distância de B até C ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado, que é 16, mais 6 ao quadrado, que é 36. Então, a distância de B até C ao quadrado é 16 mais 36, 52. Está em forma de potência, passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, a distância de B até C é igual a, como eu não sei a raiz exata de 52, eu vou escrever que 52 é igual a 4 vezes 13. Por que eu escrevi isso? Porque o problema já tinha me dado para utilizar 3,6 como aproximação para a raiz quadrada de 13. Então, eu tenho que a distância de B até C é igual a... Qual é a raiz quadrada de 4 vezes 13? A raiz quadrada de 4 eu conheço, é 2. A raiz quadrada de 13 eu não conheço, então fica na forma de radical. E isso daqui vai ser igual a distância de B até C é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 13 que ele deu, que é 3,6. Então, 3,6. Portanto, a distância de B até C é igual a 2 vezes 3,6, 7,2. Agora ficou fácil calcular aí o perímetro do triângulo ABC. Quem é o perímetro desse triângulo ABC? Vai ser igual a 6, que é a distância de A até B, mais 4, que é a distância de A até C, e mais 7,2, que é a distância de B até C. Portanto, o perímetro desse triângulo é 6 mais 4, 10, e 10 mais 7,2, 17,2. Viu só? Temos aí, então,
uma explicação a respeito de plano cartesiano e distância entre dois pontos. Até o próximo vídeo.